Oi, pessoal. Boa noite, boa tarde. Vamos esperar um pouquinho o pessoal ir entrando. Quem for chegando por aí vai dando um alô. Vou dar um minutinho só para o pessoal terminar de entrar. Hoje eu vim aqui conversar com vocês. Fazia um tempo já, né, que eu não entrava para fazer uma live com vocês. Hoje eu vim falar sobre a fibromialgia, né, sobre a dor crônica e como viver melhor com a fibromialgia, mesmo para aquelas pessoas que já tentaram de tudo, que já estão nesse processo há muito tempo e que precisam aí dessa ajuda, desse auxílio. Boa tarde, pessoal. Ei, Lu, que legal que você está aqui. Genila, legal, o pessoal tá entrando. Vamos lá, aos pouquinhos o pessoal vai entrando, mas vou honrar vocês que já estão por aqui e a gente vai começar a falar, tá bom? Sempre que vocês quiserem deixar dúvidas, é só deixar aí nos comentários e em alguns momentos eu vou parar para poder ler as perguntas de vocês, tá bom? Obrigada por estarem aqui, viu? Então vamos lá, hoje eu queria trazer para vocês uma abordagem assim. Eu já fiz de tudo, né? Eu já tô nessa jornada de tratamento da fibromialgia há muito tempo e não consigo melhorar. O que eu faço? Então, como realmente viver melhor, mesmo, né, viver melhor com a fibromialgia, mesmo que você já esteja nessa empreitada há muito tempo. E é claro que isso passa por muitas questões, né? Mas eu vou tentar abordar aqui da forma mais prática possível para que a gente consiga conversar um pouquinho sobre esse tema tão amplo, né? Que é a fibromialgia. Alguns pacientes já me mandaram mensagens, né? No inbox, lá na minha caixinha de perguntas, para poder trazer algumas questões que eu vou falar aqui também. E hoje eu quero falar com vocês sobre que caminhos que vocês podem percorrer para realmente ter uma vida melhor, mesmo que a fibromialgia esteja junto nessa jornada. Oi, Valdirene, lembro de você sim, viu? Que bom que você tá aqui, fico feliz. Então vamos lá, gente. Eu sei que o tema é muito amplo, então fica aqui comigo, vamos até o final, porque é importante, a gente não pode parar no meio do caminho sem a gente conseguir pegar esse fio da meada. Então vamos lá, fica comigo até o final, que a gente vai conversar sobre bastante coisa legal aqui. Hoje, independente da situação em que você se encontre, independente de quais são as suas piores dores, quais são as suas piores limitações, qual é o teu trabalho, qual é o tempo que você tem disponível, tudo que você está vivendo hoje, independente de tudo isso que você está vivendo hoje, é possível sim que você inicie essa jornada e que você fique daqui a algum tempo, porque claro, né, gente, a gente não está falando de nenhum milagre, a maioria de vocês lida com a dor há quantos anos? Comenta aqui pra mim há quanto tempo que você já sofre com dor crônica, com fibromialgia, com algo que te limita no seu dia a dia. Então, não com pouco tempo que a gente desfaz tudo aquilo que já aconteceu até aqui. Mas sim, independente do lugar onde você esteja hoje, é possível você começar a melhorar e viver sem dor num belo momento em que as coisas conseguirem se encaixar. E é isso que nós vamos falar aqui hoje. Eu sei que vocês se sentem, né, além da dor, então, com muita dor generalizada no corpo inteiro, com muito cansaço, aquele cansaço que já acorda com vocês, que já acorda sem energia para a vida, aquelas tendinites, aquelas dores no cotovelo, dor no pescoço, dor no joelho, dor no tornozelo, aquela rigidez matinal, né? Acorda travado, acorda sem capacidade de se movimentar, aquela dificuldade de concentração, né? Que afeta tanto as pacientes com fibromialgia, as alterações intestinais, alguns pacientes têm diarreias, outros pacientes têm intestino preso, a maioria dos pacientes tem bastante intestino preso, que por si só já é um problema. Mas aí o intestino preso ainda traz a disbiose, traz aí uma alteração intestinal que também piora o processo de dor, porque a gente tem vários estímulos neuroquímicos que iniciam lá no intestino. Aí a gente tem alterações sexuais, dor na relação, fora a falta de ânimo. Ó, ninguém comentou nada até agora, tô achando que não tem ninguém com dor aí, tá todo mundo bem, ninguém sente nada.
e eu tô aqui, ó, à toa, não vou falar nada pra ninguém, que ninguém tá sentindo coisa alguma. E é isso que eu tô achando, hein? E as alterações de humor? Quem aí sente tristeza, muita tristeza, choro fácil, aquele choro que lembrou de uma novela triste, tá chorando, aconteceu alguma coisa com alguém da rua, tá chorando, não motivo nenhum, tá chorando. Que mais que vocês sentem em relação à dor crônica, né? O que traz para vocês essa doença tão incapacitante e tão incompreendida como a fibromialgia? Quero que vocês me contem um pouquinho aí. O que vocês... Ou então faz assim, ó, se vocês se identificaram com alguma coisa que eu falei, digita eu, para eu saber que vocês estão acompanhando aqui, né? Ninguém quer falar nada comigo hoje. Tá vendo? Fica um tempão sem vir fazer live, vem fazer live, vocês aí, ó, ninguém quer falar nada comigo. Quero que vocês me contem, gente, o que vocês sentem, o que a fibromialgia traz pra vocês. Eu sei o que vocês sentam aqui no consultório e falam. Eu quero saber aqui agora, quem tá me acompanhando, quem ainda não sentou aqui no consultório comigo. Que sente? Enquanto ninguém fala nada sobre sintomas, que eu não sei porquê, aí ó, pronto, Janila já começou. Tem todos esses sintomas, porém tem o diagnóstico da endometriose. Será que posso ter fibro? Pode, e é bastante frequente a associação da fibromialgia à endometriose. A gente ainda não sabe exatamente o porquê, são doenças que se somam nos fatores de estímulo doloroso. A endometriose gera muita dor, mas ela tem uma alteração local, né, uma inflamação, que pode, inclusive, se expandir e ir além da região uterina, mas sim, você pode ter a fibromialgia. Vamos começar falando por aí, esse é um tema muito interessante, né? Eu tenho isso, tenho aquilo, será que pode ser fibro? Como que é feito o diagnóstico da fibromialgia? Se vocês sabem, quero que vocês contem aqui pra mim também. Como é que foi feito o diagnóstico de vocês, por exemplo? Mas como é feito o diagnóstico da fibromialgia? Você precisa apresentar dor crônica, ou seja, mais de 3 meses. Aquilo que dura só 3 meses, até 3 meses, a gente chama de período agudo, né? Da fase mais curta. Quando passa de 3 meses, a gente já identifica que existe alguma coisa que está realmente perdurando por um período mais crônico. Então tem que ter dor crônica em todos os lados do corpo, ou seja, nos 4 quadrantes, membro direito, membro esquerdo, perna direita, perna esquerda e no tronco, tá? Então a gente tem que ter esse acometimento generalizado e não pode ser associado a outra doença que cause dor crônica. Por exemplo, eu tive um caso muito interessante aqui, que foi de uma paciente que, aliás, assim, vou falar dela, mas existem muitos casos. Vamos falar de 2 casos diferentes aqui que eu acho que é legal a gente exemplificar. Eu tenho uma paciente que chegou para mim aqui no consultório com essas queixas todas que vocês acabaram de comentar. E ela, obviamente, passou pelo meu crivo, fiz uma boa avaliação, uma boa investigação e solicitei os exames, porque ela também tinha alguns outros sintomas que me deixaram meio assim, com a pulga atrás da orelha, sobre esse diagnóstico da fibromialgia que ela já tinha e já tratava, sem sucesso. E essa paciente voltou para mim com um diagnóstico, né, com alterações de exame de sangue compatíveis com o hipotiroidismo, né, a disfunção da glândula tireoide. E o hipotiroidismo é uma das doenças, por exemplo, que causa cansaço, que causa dor, que causa inapetência, que causa um monte de outros, constipação, queda de cabelo, enfraquecimento de unha, sonolência. Então tem um monte de sintomas que acabam se sobrepondo à fibromialgia. Mas essa paciente não tinha fibromialgia, por isso que o tratamento dela não funcionava. Ela tinha hipotiroidismo. Ela foi para o endocrinologista, tratou o hipotiroidismo dela e ficou bem. E não precisou tratar a fibro. Então, a gente precisa sempre tirar da nossa frente as outras doenças que são possíveis de estarem causando essa dor. Porque como vocês já sabem, a gente não tem um exame de sangue que vem assim, fibromialgia, né? Por isso de tanto diagnóstico errado. Vou contar um outro exemplo para vocês. Esse exemplo é um exemplo que acontece muito mais vezes do que eu gostaria aqui no consultório, tá? Então assim, o paciente vem com diagnóstico de fibromialgia, já tratando há muito tempo, melhora um pouquinho, piora um pouquinho, melhora um pouquinho, piora um pouquinho. Quando a pessoa chega aqui, eu vou fazer uma investigação reumatológica
para as mais de 100 doenças reumáticas que também cursam com bastante dor. E aí eu descubro que essa pessoa tem uma doença reumática inflamatória de base. Então, quando eu tenho uma outra doença que está por baixo, que a gente já sabe que causa dor, eu preciso tratar essa doença primeiro, antes de querer culpar o seu corpo de ter uma fibromialgia. Tá claro isso, gente? Vocês conseguem entender essa diferença? Fibromialgia é uma síndrome dolorosa, tem muita coisa que pode causar dor crônica. Então, tem outras doenças que podem ser a verdadeira causa dessa dor que não esse diagnóstico tão difícil de fazer da fibromialgia. E isso acontece muito. Espondilite anquilosante, artrite psoriásica, lúpus, artrite reumatoide. Nossa, tem um tanto de doenças aqui que às vezes não foram identificadas, não foram diagnosticadas e a pessoa acabou vindo com um diagnóstico de fibromialgia tomando medicação para isso. E aí, quando a gente corrige a doença de base, o tratamento realmente flui muito melhor, né? Então, o diagnóstico da fibro é um dos pontos cruciais para que a gente tenha um tratamento efetivo, tá? Então, isso é muito importante, né? Diagnósticos errados acontecem muito, com muita frequência, são difíceis mesmo, tá? Doença reumática não é fácil de diagnosticar. Elas têm muitos sintomas parecidos, a gente tem muitas das doenças reumáticas que não vêm com geralmente o médico ou o clínico geral pede fator reumatoide e FAM, e tem muitas doenças que vão vir com esses dois negativos. Então, a gente precisa ter um olhar especializado para poder conseguir distinguir, né, o que é uma fibromialgia e o que são outras doenças que podem estar causando isso daí. Então, esse é o primeiro ponto muito importante quando a gente fala de fibromialgia. Como foi feito o seu diagnóstico? Se você foi investigada e avaliada de verdade por um reumatologista, e não estou falando dessa consulta de 10 minutos, tá? Eu estou falando de realmente investigar a tua história clínica, aquilo que você, quando foi que você começou a sentir, o que você começou a sentir, de que jeito que era, como é que evoluiu, o que foi que aconteceu naquela época, o que aconteceu depois, qual é o histórico da sua família, todos os sintomas dos outros sistemas, coração, rim, pulmão, olho, pele, vixe, tem que olhar tudo, tá? Se não olhar tudo, não olhou direito. Doutora, tomo pregabalina e tramadol, e mesmo assim não aguento as dores no ombro, na lombar e nas pernas. Pois é, gente, ó, a gente vai falar um pouquinho mais sobre medicação adiante, tá? Aguenta mais um pouquinho que a gente vai falar de medicação. Mas independente de estar tomando ou não estar tomando medicações, se você não está bem, se a dor permanece com você, a gente tem que seguir adiante, investigando, alternando tratamentos, buscando a solução do que é para você, tá? Então vamos lá. Quando a gente tem um diagnóstico tão amplo quanto a fibromialgia, ou seja, dói, eu tenho parestesia, eu tenho perda de sensibilidade, eu tenho dificuldade de cognição, eu tenho problemas de sono, eu tenho problemas urinários, eu tenho problemas intestinais, eu tenho problemas em muitos lugares, em muitas áreas do nosso corpo e do nosso emocional. Vocês acham que dá pra gente tratar uma doença tão complexa tomando pregabalina e tramadol? Você acha que essa vai ser a solução de um problema tão complexo? O que vocês sentem sobre isso? Quando vocês vão no médico e o médico dá pra você, né? O médico vai lá e fala, ó, você tem fibromialgia, toma aqui essa pregabalina e se tiver com dor a mais, além da pregabalina, toma esse tramadol e volta daqui a 2 meses. Vocês acham que isso é suficiente para realmente abordar tudo que vocês sentem? Sim, tá tem muito tempo de fibromialgia e quando procurei você não fui encaixada no critério de fibromialgia, mas tem muita dor generalizada muscular, embora o seu tratamento melhorei, mas agora voltou. Olha só que exemplo interessante. A Viviane passou, não diagnosticou, não ganhou esse diagnóstico da fibromialgia, ela tinha dor, melhorou com o tratamento e voltou a piorar. Por que será que voltou a piorar? Tem muita coisa pra gente querer investigar aí. Será que mudou o diagnóstico? Será que teve alguma coisa na sua história que mudou de lá para cá? Será que teve alguma alteração do seu estilo de vida? Vocês sabiam que 80% das doenças crônicas, ou seja, essas que ficam arrastadas na nossa vida,
são causadas por causa de estilo de vida. O que você faz, como é o seu emocional, o que você come, que atividade você pratica, como é a sua vida. 80%, gente, 80% das doenças é causada pelo estilo de vida. Isso é muito sério, tá? Então, tratamento não é para ficar com esse remédio e ficar para sempre igual. Você fica igual? Daqui a 2 anos você vai estar igual ao que você é hoje? Você é igual ao que você era 2 anos atrás? Então a gente precisa seguir adiante e seguir acompanhando, tendo esse olhar individualizado e ao longo do tempo para ir adaptando esse tratamento. Precisa, tá? Seria ótimo se a gente só desse uma medicação e falasse, tá tudo resolvido, segue com ela o resto da vida que pronto. Até porque eu sou bem inquieta, né? Geralmente eu busco aí o desmame do tratamento do paciente, quando possível, né? Fui diagnosticada com artrite reumatoide, toda vez que tomo os remédios fico tremendo e suando até mesmo parada. Pode ser por conta do corticoide? Não sei quais são as medicações que você está tomando, tá? O corticoide pode trazer alterações, sim. Corticoide, na maioria das vezes, né, na massiva maioria, então mais de 80% dos casos, o corticoide tem que sair da linha de tratamento em até 6 meses. São poucos os pacientes que a gente não consegue tirar o corticoide ou que a gente precisa retardar a retirada do corticoide. Mas de toda forma, seja o corticoide ou sejam as outras medicações, não está te fazendo bem, tem que rever, tá? O medicamento é para melhorar aquilo que está acontecendo de ruim. Se ele estiver vindo e está piorando o seu quadro, ele não está adequado ao seu tratamento, tem que rever, tá? Então vamos lá, olha, a Janila falou, e acho que não. E por que não, gente? Parece difícil, mas não é não. Se eu dou para vocês um ansiolítico, um antidepressivo que consegue melhorar o humor, talvez, quem sabe, melhorar o sono, e provavelmente diminuir sua sensibilidade de dor. Eu resolvi a cognição, eu resolvi o intestino, eu resolvi a insônia, eu resolvi as infecções urinárias, eu resolvi as tendinites, eu não resolvi tudo. Eu auxiliei uma etapa do tratamento e provavelmente uma etapa importante, tá? A gente precisa, muitas vezes, usar a ferramenta da medicação para poder conseguir tirar a pessoa que está aqui no ponto A, que não está conseguindo fazer nada, está bem estagnada aqui dentro dessa dor, e levar ela até o ponto B, que é estar conseguindo fazer alguma coisa. Depois desse ponto B, a gente vai caminhar para o ponto C. O que não dá, o que não é frequente, é a gente conseguir abordar um paciente e ele já melhorar em todos os aspectos, assim, ó, no estalar de dedos. Tá? Então é muito importante que a gente entenda que estratégias medicamentosas são muito importantes, muito valiosas, mas elas não são a essência do tratamento da fibromialgia. E para a gente entender isso de uma forma melhor, eu quero que vocês considerem, eu considero, né, aproximadamente o tratamento da fibro em cima de 3 pernas, né? Um tripé. Então a gente tem corpo, mente e doença, patologias, né? Alterações que já estejam acontecendo no seu corpo. Todo mundo que tem fibromialgia já escutou que tem que fazer atividade física, né? Tá aqui, dentro do corpo, da perninha do corpo. Então, da perninha do corpo ficou até engraçado, né? Porque é a perninha do corpo mesmo. Se eu pego vou falar de uma paciente aqui, que é legal que vocês conseguem ter uma visão melhor. Eu recebi uma paciente um bom tempo atrás, ela já está comigo há um bom tempo, e é uma paciente que veio com um diagnóstico de fibro, num momento muito crítico, com muita dor, muita incapacidade, e ela estava vivendo uma situação estressante, né? Que, na verdade, ela vivia uma situação de trabalho que sugava toda a energia dela, mas ela se alimentava bem e ela praticava atividade física. Porém, sempre que alguma coisa ou alguém demandava dela, necessitava dela, a atividade física dela acabava ficando de lado. Isso é uma característica que eu percebo mais frequentemente nas mulheres e muito, muito frequentemente nas mulheres com fibromialgia, que é se deixar de lado para cuidar de outra pessoa. Comenta comigo aqui, ó, vocês percebem isso? Que vocês acabam cuidando mais de outra pessoa, priorizando mais as outras pessoas
do que vocês mesmas? Vocês percebem isso? Ou será que não percebem? Deixa eu ler o comentário. Bicho, tem um tanto. Vou tentar responder alguns, tá? Pra poder a gente não estender demais na live também. Lembra quando minha dor piorou muito, quase me impossibilitar? Era também a deficiência de vitamina D. Aí, ó, Viviane tá citando um excelente exemplo. Nossa, ó, deficiência de vitamina D, deficiência de vitamina B12, do complexo B como um todo, isso traz muita dor. E a gente repõe e o paciente melhora. Hoje eu atendi um paciente que com certeza ele tá com uma dor muito característica, né, de uma neuralgia, que provavelmente pelo nível de B12 que ele veio, repondo a B12, provavelmente ele vai melhorar. É isso aí. Ganhei muito peso com a pregabalina, tô bem chateada. Ai, Priscila, eu sinto muito por isso. Toda medicação tem prós e contras, né? A pregabalina é uma excelente medicação para um perfil bom de pacientes, mas ela realmente tem a tendência de fazer aumento de peso, tá? Tem duas formas de a gente olhar isso. Uma é tentar trocar a pregabalina por outra medicação e a outra é fazer um tratamento adequado para perda de peso mesmo, tá? E aí só mesmo olhando individualmente cada caso pra gente definir. Balbi tá tomando outras medicações aqui para além da fibromialgia, o que me sinaliza que ela provavelmente tem ou uma artrite reumatoide, uma artrite psoriásica, né? Ela provavelmente tem um perfil de artrite autoimune, né? Inflamatória. E aí, se não tratar a artrite autoimune inflamatória, a dor crônica não some. Eu sei que é confuso para vocês, mas também tem muito assim, ó. A fibromialgia ela é uma dor generalizada, dói tudo. As doenças reumáticas, muitas vezes a gente consegue pegar pequenos detalhes que ajudam a gente a diferenciar o que é dor de uma coisa e o que é dor de outra, tá? Então esse é o trabalho do reumatologista, é o nosso olhar clínico, a nossa capacidade de diferenciar o joio do trigo, tá? Aí, ó, sim, com certeza. Gente, isso é muito... Eu atendo mulheres com fibromialgia há quase uma década. E isso é tão gritante, o quanto que a gente tem dificuldade de colocar a gente mesma em primeiro lugar. Uma pergunta que eu faço muito para as pacientes é: o que você faz na sua semana que é só para você? Que horário da sua semana é seu? Gente, é difícil? Difícil é uma paciente que fala: não, eu faço sim. Olha bem, o pneu do carro do meu marido furou e ele pediu para eu levar meu filho na escola. Eu já estava pronto para ir na hidro, mas eu não fui porque achei que a escola era mais importante. Tem horas que é mesmo. Mas tem que ser assim sempre? Sim, ó, artrite reumatoide soropositiva, é isso. Tem que cuidar das duas coisas, né? A Luana, que também já é minha paciente, tem artrite psoriásica, elas já estão mais doutrinadas aí nesse aspecto, né? Que tem as duas coisas, a gente sempre... Ó, vou voltar aqui um pouquinho pra gente não perder o fio da meada. Lembra do tripé? Corpo, mente, patologia. Se você tem uma doença inflamatória, se eu não tratar essa doença inflamatória, o tripé cai. Mas se você tem dor crônica, se eu não tratar sua dor crônica, o tripé cai. Se você tem artrite, você tem uma artrite sistêmica, você tem uma dor crônica e você não trata o emocional, o tripé cai. Então é muito importante, a gente tem que olhar tudo. Olhar tudo não significa resolver tudo amanhã. Ninguém consegue fazer isso. A gente não muda hábito da noite pro dia, é muito difícil mudar hábito e a gente precisa ir aos poucos. Por isso que quando eu falo que esse olhar para o paciente da fibromialgia tem que ser integrativo, tem que ser integral, tem que entender o que é a sua vida, o que te impacta mais a sua dor, qual é a sua maior limitação, quais são as suas doenças, o que tá legal. Eu tenho diabetes, mas o diabetes tá controlado. Eu tenho hipotireoidismo, mas esse hipotireoidismo está controlado. Eu fiz a vitamina D e a minha dor voltou. Cada um é único. Não tem como você pegar a receita de um, passar para o outro e achar que tá tudo certo, tá? Então a gente olha de forma muito individualizada e de forma longitudinal, com planejamento. Então se você tá com uma dor que você não consegue pentear o cabelo, nem tomar banho direito, tem paciente que não consegue vestir a calça, de tanta dor que sente, não consegue lavar a louça sem ter que parar 2, 3 vezes para descansar. Adianta eu pedir para essa paciente fazer atividade física? Não adianta. Adianta eu falar para ela se deslocar e ir até uma hidroginástica e até um fisioterapeuta. Gente, ela não consegue lavar o cabelo e vestir a roupa. Eu preciso primeiro diminuir a intensidade da dor dela.
Se tem uma paciente que está com uma dor mais ou menos, mas está com uma depressão profunda, que ela não quer sair de casa, adianta eu querer fazer essa paciente se mobilizar para uma atividade física? Ela não vai fazer. Só que cada um de vocês está num momento diferente da vida, tem uma condição diferente de lidar com as adversidades da vida. Cada um de vocês tem uma jornada diferente até aqui. Então, a gente precisa cuidar do tripé, mas esse tripé tem que ser priorizado, organizado e planejado para que daqui a 6 meses, 1 ano, quando você olhar para trás, você fale assim, aquele momento foi muito importante para que eu chegasse até aqui. E eu comecei lá, mas agora eu consegui chegar. Eu nem sei de quem é essa fala, mas eu gosto muito, deve ser de algum pensador importante, né? Que diz que o primeiro passo, ele não te leva até o seu destino, mas ele tira você da onde você estava. Como é que você estava 1 ano atrás? O que você fez de 1 ano atrás para cá que fez com que você melhorasse ou não? Essa é a pergunta. E o que você vai fazer a partir de agora para daqui 1 ano você poder olhar para trás e falar, nossa, agora sim eu estou caminhando para frente. Então, esse olhar é complexo, sim, mas ele é específico para você. Ele é delicado, ele tem que ser conduzido com muita delicadeza, com muito amor e carinho, com muito acolhimento do médico, do profissional, dos profissionais, né? Porque é multidisciplinar, mas de vocês mesmas. É muito comum eu ver uma autocobrança enorme da paciente. Ela quer melhorar amanhã, porque ela tem que dar conta de alguém, não é porque ela quer ficar bem só. Ela quer ficar bem, mas ela quer ficar bem porque ela está se cobrando que ela precisa estar bem para poder fazer alguma coisa para alguém. Digita eu aí, se isso faz sentido para você. Isso é muito pesado, vocês concordam? Eu não estou fazendo por mim, eu estou fazendo para alguém. Olha que legal, ó, vou ler de baixo para cima aqui agora. Ó, a Janila falando, verdade, hoje comecei a fazer terapia para ajudar na dor emocional. Fundamental fazer terapia. Quem ainda acha que terapia é coisa de maluco, tá perdendo uma ferramenta das mais valiosas que a gente tem na vida. Ó, deixa eu voltar para trás aqui. Até beber água é impossível. Olha essa fala. Eu tô aqui tomando água na live, provavelmente eu tô levantando essa caneca com a facilidade que a Babi não consegue. Olha isso. Adianta pedir pra Babi fazer atividade física, ir pra musculação? Fazer um personal. Quase nenhum horário é da gente. E olha que você já puxou minha orelha. Ó, não é pra amanhã, é um processo. A gente tem que, na metodologia que eu estou usando de acompanhamento semestral dos pacientes, eu defino 3 metas de mudança de hábitos por vez. Uma delas é essa, pode ser essa, né? Que é observar qual é o momento que você tira para você e o que é que você está fazendo para você ou para o outro. Então, assim, a primeira parte desse acompanhamento é identificar, enxergar a si. Eu estou me cuidando ou não, a medicação está fazendo efeito ou não, eu estou cuidando das minhas outras doenças ou não, o emocional é algo muito impactante na minha vida ou não. Então a gente tem que se identificar. Isso que você está dizendo, quase nenhum horário é da gente. E olha que você já puxou a minha orelha. Você já identificou que você está pecando nesse lugar. Isso já é o primeiro passo. Porque quando a gente não enxerga, a gente não muda. Agora que você já enxergou, seria muito bacana você buscar ajuda de um psicoterapeuta, né? Para poder te auxiliar nesse processo para você conseguir ir melhorando. Eu passei por um processo assim. Não é fácil, viu? O canabidiol pode ser usado? Pode, Larissa, tanto na neuropatia, quanto nas dores crônicas, quanto em canabidiol vai ser um tema à parte. Eu não vou ficar aqui falando sobre ele, porque eu sou apaixonada. Então, se eu começar a falar sobre a cannabis, eu vou ficar aqui até amanhã, mas a cannabis hoje, eu vou, da minha opinião, é a melhor ferramenta terapêutica medicamentosa que a gente tem para fibromialgia, porque eu consigo abraçar muitas das queixas do paciente em uma única medicação e sem aquele peso, né, que as medicações tradicionais, elas normalmente trazem bastante efeito colateral e a cannabis geralmente não. Mas, de novo, individualizado, né, cannabis não é tudo igual.
não é tudo a mesma dose, não é só pingar 5 gotinhas pro resto da vida, então tem que personalizar essa prescrição, mas é sim uma terapêutica muito legal, tá? Oi, Mi, tá aí, tá me assistindo? Gente, a pré-menopausa, a menopausa, mulheres, vocês são regidas por hormônios. Se vocês não sabem, saibam agora. Michelle tá me assistindo, tava aí reclamando a beça sobre isso também esses dias. Nós somos regidas por hormônios, tá? Então toda oscilação hormonal, não só a pré-menopausa e a menopausa, como o próprio ciclo menstrual. Para quem não sabe, nós temos um ciclo de ovulação e que cada fase vai trazer. A gente tem a fase em que a gente tá super heroína, que o mundo pode cair, que a gente dá conta. A gente tá na fase, depois entra na fase chorona, depois entra na fase raivosa, daqui a pouco a gente só quer comer. Isso tudo interfere, direta ou indiretamente, na dor. Isso faz muita diferença, tá? Um baita gatilho só ter tempo pros outros. E uma baita questão difícil de resolver, né não? Olha só. Quanto eu, tô só vendo aqui, eu. Tá bom, gente, então vamos lá. A gente já falou que o diagnóstico precisa ser preciso. A gente já falou... Como é que eu tiro esse troço daqui? Não quer sair mais. Sai comentário. A gente já falou do diagnóstico que tem que ser preciso, minucioso, delicado, importante. A gente já falou que o tratamento não é pilares, não é só baseado em remédio, que a gente precisa tratar de uma forma ampla. A gente também já falou que esse caminho não é igual para cada uma vai estar numa fase diferente e para isso a gente tem que planejar o tratamento de cada um de forma que se adeque à sua vida, né? E a gente já falou que a gente tem muitas questões, muitos sintomas para abordar e que isso não vai ser da noite pro dia que a gente vai conseguir resolver, né? A gente já falou da questão dos hábitos, o quanto que os hábitos são fundamentais para a gente melhorar essas doenças que são crônicas, né? Tá bom. Fiz um roteiro para não esquecer de falar as coisas para vocês, gente. Acho que eu já falei tudo. Olha o que eu deixei escrito aqui para eu lembrar de falar para vocês, ó. Se colocar em primeiro lugar, o lugar de quem primeiro coloca a sua máscara. Já foram viajar de avião? Como é que é a recomendação quando tem pane no avião? Máscaras de oxigênio cairão nas suas frentes. Primeiro coloque a sua, depois auxilie crianças e idosos e pessoas que precisem. Se você não estiver bem, quem vai tomar conta da sua filha? Eu tive uma paciente que me marcou muito, que normalmente quando eu traço um plano de tratamento, muitas vezes eu pergunto para o paciente um objetivo, uma meta. O que você quer fazer quando você melhorar? Quero andar 6 km, quero pedalar, eu quero trabalhar sem dor, eu quero viver melhor, né? E essa paciente, ela falou assim, eu queria sentar para brincar com meu filho, eu não consigo. Eu sento no chão, eu não consigo. Ele me chama, eu quero sentar no chão com meu filho, mas não dá. Então, meu maior desejo é poder sentar e brincar com meu filho de 6 anos. Nossa, eu tenho uma filha de 5 anos, né? Aquilo me retorceu por dentro, porque olha a simplicidade do que ela quer fazer. Ela quer viver para viver o filho dela e não consegue. E isso é muito duro, né? Quão duro é isso para uma pessoa? E eu sei que vocês passam por isso, tá? Por isso que tem que ter planejamento. Se a gente não planejar, a gente não resolve. Como é que eu faço isso com o paciente, tá? Eu, Maria Júlia, eu olho tudo, eu faço um olhar integrativo, entendo aonde está essa pessoa, em que situação que ela se encontra, tento identificar quais são as prioridades para ela e o que está dentro da capacidade dela de resolver. E aí, baseado nisso, a gente monta um primeiro passo, uma primeira etapa do tratamento. No meu acompanhamento de 6 meses, por exemplo, eu geralmente divido esses 6 meses em bimestres. Eu não olho tudo de uma vez só. Não dá, né? Se eu falar pra você amanhã, a partir de semana que vem, fazer terapia com um psicólogo, usar os suplementos injetáveis, fazer o canabidiol, fazer atividade física. Teve uma paciente que eu achei muito interessante. Ela falou assim, só essa atividade física, doutora, pra mim, já vai custar muito. Porque além da academia, que eu vou ter que pagar, eu preciso comprar roupa de academia. Eu não tenho um tênis pra ir pra academia. Então, olha, a gente só fala assim, vai pra academia. Não é só vai pra academia, né? Então, eu divido
o caminho que eu enxergo, que eu identifico que vai ser positivo para o paciente e vou tratando por etapas. Quando a gente vai conseguindo por etapas e você vai percebendo essa melhora, aí sim você consegue caminhar de uma forma que você, como a minha paciente, que fez todo o tratamento, conseguiu olhar para trás e falar: nossa, agora eu tô bem, agora eu consigo realmente curtir minha família, agora eu consigo fazer as minhas coisas. Eu tô aqui fungando porque eu tô recuperando de uma sinusite. Priscila perguntou qual outro medicamento que tem sem ser a pregabalina. A gente tem um monte. A gente tem antidepressivos pontuais, tem antidepressivos que tem mais de um foco. A gente tem medicações moduladoras de dor, a gente tem analgésicos, opioides, medicações mais amplas, medicações específicas para tratar insônia, para tratar quebra de cabelo, para poder trazer mais ânimo, para trazer mais concentração. Tem muita coisa para usar, tá? Pregabalina é uma das mais usadas, no meu ponto de vista, porque ela tem o perfil de melhora de dor crônica, ela tem o perfil de melhora dessas, sabe, essa dor no ciático, essa dor do choquinho, a pregabalina ajuda nisso daí, de quebra ela dá sono, então acaba melhorando também o perfil de sono do paciente. E aí acaba que os médicos prescrevem mais a pregabalina, tá? Mas a gente tem, vixe Maria, muita coisa para usar aí, muita medicação, natural e alopática. E aí, qual que é o grande X da questão aqui, né? Falei um monte de coisa. Como é que vocês vão conseguir absorver tudo isso e como é que eu vou conseguir auxiliar vocês, sendo que nem que eu ficasse aqui até amanhã falando sobre os pontos da fibromialgia, de todos os sintomas da fibromialgia, de todos os tratamentos da fibromialgia, eu não conseguiria falar tudo isso, né, em uma live. E mesmo para os pacientes que vêm presencialmente comigo, é isso, viu o que eu tô falando? Eu pego um tratamento planejado de 6 meses e vou quebrando isso em etapas, porque é muita coisa. É muita coisa. Nós somos muita coisa. Nós somos muitas emoções. As nossas emoções pioram e melhoram as dores. Quero que você pare para pensar aí, por exemplo, numa crise de dor que você teve em casa, quando você estava triste ou brigando com alguém ou estressada com alguma coisa, e quero que você compare com a dor da fibromialgia que você teve, por exemplo, um dia mais feliz, que você estava numa festa, ou que você estava passeando no parque, tomando um sorvete. O quão mais leve é a crise quando você está no momento feliz e o quão mais dura é essa dor quando você está no momento mais triste. As nossas emoções, isso não é, gente, não é, inshallah, espiritual, eu tô falando de química. Nossos neurotransmissores modulam as nossas emoções e vice-versa. Aquilo que a gente sente de emoção é capaz de provocar mudanças neuroquímicas no nosso cérebro e no nosso corpo que intensifica ou não a dor, a parestesia, a fome, a alteração intestinal e tudo mais, tá? Então não menosprezem os sentimentos. Não é só uma tristezinha, não é só uma falta de desejo pela vida. Eu não tenho vontade de fazer mais nada, eu só quero ficar em casa, queria ficar na cama o dia inteiro. Isso não é normal, tá? Você precisa de auxílio nessa questão. Eu abordo isso bastante também no meu e-book, que eu vou falar já já. Que é isso, né, gente? Qual que é meu... O que fica passando pela minha cabeça sempre que eu paro para pensar, meu Deus, como é que eu consigo transmitir essa informação de uma forma mais completa, mas sem conseguir colocar vocês aqui no consultório todo dia, que eu também não dou conta, né? Também sou só uma pessoa. Então, eu fui buscando essa resposta, tive muito receio de fazer isso e acabar sendo muito inespecífica, mas já é quase uma década atendendo e eu acho que eu consegui já delimitar bastante tudo aquilo que eu aprendi ao longo dessas mais de 2.000 mulheres que passaram aqui pelo meu tratamento, né? E eu realmente desejo conseguir aumentar a minha capacidade de entregar essas resoluções para que vocês comecem a dar o primeiro passo. Lembra que vocês saiam do lugar onde vocês estão e deem o primeiro passo, o segundo, o terceiro, e que vocês conheçam esse caminho para viver bem, para viver livre de dor, para viver sem limitação, que todo mundo merece. Todo mundo nasceu para viver bem, né? Meu ponto de vista. No meu coraçãozinho é assim que eu vejo. Eu acho que todos nós temos as nossas dificuldades, as nossas
questões, mas se nós tivermos esse desejo de continuar batalhando pela vida, que ela vale a pena, com certeza a gente consegue sempre buscar algo melhor, tá? Então, nem que você viesse aqui, ó, hoje uma consulta comigo aqui, né? Falando de valores. Hoje uma consulta comigo aqui tá R$450, minha consulta particular, né? Com retorno incluído. E aí, nem que você venha de 6 em 6 meses, de 2 em 2 meses, e que a gente consiga fazer esse acompanhamento semestral, eu vou conseguir abordar todos os temas de forma precisa. A gente precisa desse acompanhamento longitudinal. Então, isso às vezes, muitas das vezes fica inviável para a grande maioria das pessoas que me seguem aqui, tá? E não pensem que eu não me incomodo com isso, mas é a realidade. Então, o que eu bolei? O que eu fiz? Eu fui compilando tudo isso do meu ponto de vista, da forma com que eu enxergo o tratamento, da forma como eu conduzo as minhas pacientes, e eu compilei tudo isso num e-book de fácil linguagem, sem Medicaid, tá? Tem lá, o que eu coloquei lá de Medicaid? Gente, eu coloquei todos os critérios de diagnóstico da fibromialgia, porque isso é uma pergunta que muita gente me faz. E como os critérios da fibromialgia são critérios de marcar, você tem que ir marcando, sinto dor aqui, sinto dor aqui, sinto dor aqui, sinto dor aqui, você vai marcando e vai fazendo conta, tá? Isso tá lá. De resto, traduzir tudo o que eu entendo sobre esse olhar holístico integral da paciente com fibro para sair do ponto que você está, qualquer que seja esse ponto, e viver melhor e sem dor no próximo momento, tá? Então eu compilei isso, eu fiz esse e-book, deu um trabalho danado, tá feito com muito amor e carinho, e eu tentei deixar isso da forma mais leve possível. Então hoje, a partir de hoje, o e-book está disponível para quem quiser. Eu realmente espero que quem compre o e-book tenha realmente um proveito enorme dele, que ele realmente consiga ser um auxílio de caminho, né? É um e-book que ele é um guia, então guia de travesseiro, dá para deixar no celular guardado, bateu aquela insegurança, volta lá e lê de novo os passos, lê de novo as questões. A nossa vida não é repetitiva o resto da vida, igual, né? Não é igual ao resto da vida. Então, passou um período, que nem ela falou ali, eu estava melhor, minha dor voltou. Volta no e-book, vê aquela avaliação de novo, aonde que está agora a questão principal da minha vida. Então, hoje, eu estou lançando esse e-book, tá? Esse e-book tá não por 450, não por 3 mil reais, que é o acompanhamento, mas por 97 reais. Eu coloquei esse e-book disponível. Para quem tá aqui acompanhando, vai ainda receber um desconto que eu coloquei, que é para isso, né, gente? Eu quero presentear vocês que estão aqui comigo, porque isso é muito gratificante para mim, tá? Compartilhar o conhecimento e ter o feedback de vocês é das melhores coisas que a medicina me traz. E para vocês que estão aqui, que estão assistindo esse vídeo, que chegaram aqui até o final, eu vou ainda disponibilizar um cupom de 50% de desconto. Tem ainda parcelamento a perder de vista lá pela página do Hotmart, tá? Então assim, tá acessível, tá de fácil leitura, tá gostoso, tá personalizado da forma com que você vai ler e você vai identificar quais são as suas questões. E sempre que vocês precisarem, vocês podem também mandar mensagem aqui no Instagram pra mim, tá? E aí, esse é o meu grande objetivo para vocês com esse e-book. Dar para vocês um guia, oferecer essa alternativa compilada, esse olhar que eu vejo que os e-books que eu já tive acesso até hoje são olhares muito, ou é o tratamento, ou é a mesma coisa que pegar o meu livro de reumatologia aqui e colocar lá, que não é o meu objetivo, né? E que você realmente tenha isso para sempre na palma da sua mão, para usar quando você quiser. É isso. E deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta. Que legal, vou indicar para minha sobrinha. Pode indicar e pode inclusive passar o cupom de desconto. Aliás, ó, então vamos lá. Como é que adquire o e-book? Escreve aqui ou lá nas mensagens do inbox ou em algum post. Escreve e-book que eu mando via direct, né? Pelo direct da mensagem para vocês aqui do Instagram. Mando o link para vocês terem acesso aonde que vocês veem o e-book, tá bom? E para quem quiser também o cupom, só escrever cupom, que eu também já mando o cupom de desconto. Esse cupom de desconto só vai estar válido até domingo, tá? Depois de domingo ele acaba e aí fica
o valor integral do e-book mesmo. Doutora Maju, faz uso da pregabalina, tecnomet, nortriptilina, cannabis, tudo para dor e inflamação. O que a doutora me diz da injeção que o SUS fornece para artrite reumatoide? Bom, primeiro que tá tomando bastante coisa. Tem que entender como é que foi essa jornada daí, né? Tem com certeza uma artrite reumatoide tentando ser controlada através do tecnomet. Se você começou a cannabis e não conseguiu nem melhorar e nem evoluir no desmame das medicações, essa cannabis está errada, precisa ser ajustada. Esse é o primeiro ponto, tá? Cannabis é realmente uma ferramenta incrível. Tem gente que não responde? Gente, tem. Mas olha, para chegar a dizer que a pessoa não respondeu a cannabis, na minha opinião, ou porque ela não chegou na dose correta, assim, para poder dizer que a pessoa não responde a cannabis, ela tem que realmente fazer uma dose muito alta da cannabis, não ter tido resposta, e a gente tem que ter usado formulações específicas para o quadro dela, tá? Porque mesmo os metabolizadores altos da cannabis conseguem ter resposta quando a gente usa doses maiores. E sobre a injeção do SUS, o SUS fornece hoje, se não me engano, 10 biológicos injetáveis e 1 de comprimido, fora as medicações demais, né? Metrexato, leflunomida, tem até mais, inclusive. Leflunomida, sulfasalazina, hidroxicloroquina, fora azatioprina, enfim, tem outras medicações que a gente também consegue usar dependendo da doença, tá? Mas para artrite reumatoide, principalmente essas 4 e mais as 10 biológicas de injeção e o outro, que é o primo biológico, que é de comprimido também. Então, são muitas alternativas que o SUS tem. A gente tem muita alternativa de tratamento para doença inflamatória no SUS, tá? O que eu acho sobre isso? A gente começa respeitando a evolução do tratamento da artrite de baixo. Geralmente, uma medicação como o metrexato, que costuma ser, né, o tecnomet, que costuma ser a medicação número 1, deu certo ou se não deu certo, a gente acrescenta mais um, a gente ainda pode fazer a troca entre esses 4, se não deu certo, a gente evolui para o biológico. A gente não tira isso do achômetro, tá? Não é assim, eu acho que não deu certo, ou... Lembra que a gente tem 2 perfis de dor diferentes, que é aquilo que eu comentei antes, né? Existe a doença inflamatória e existe a dor crônica. Se eu tratar a doença inflamatória com antidepressivo, ela não resolve. Se eu tratar a doença da dor crônica, a fibromialgia, com biológico que trata a artrite reumatoide, eu também não resolvo. Então, eu tenho que identificar qual é a dor que está persistindo, qual que é o problema, e se for necessário evoluir para o biológico, biológicos são muito bem-vindos, são uma nova era de medicações disponíveis para a gente de graça no SUS, são maravilhosas. Hoje mesmo prescrever um biológico para uma paciente faz parte do processo de tratamento e tem que ser individualizado segundo o seu caso, tá? Gente, já estamos estourando o tempo da nossa live, então eu vou responder mais uma e vou encerrar, tá bom? Então deixa eu até responder mais 2, se alguém quiser me mandar uma rapidinho, respondo, tá bom? Jennifer, doutora, como conseguir a prescrição da cannabis? Buscando um médico prescritor de cannabis, tá? A gente tem hoje 3 formas de conseguir a cannabis. Ou você compra as medicações importadas, ou você compra as medicações nacionais, ou você compra através das associações produtoras. A associação produtora e as medicações nacionais, você compra direto aqui no Brasil, né? Então, a associação, normalmente você se associa, tem várias associações nacionais, né? E aí você se associa a uma delas, a gente entende o que elas fazem, fornecem ou não de medicação, faz consulta, por exemplo, comigo, com outro profissional que prescreva, vai prescrever de acordo com aquilo que você está buscando. E nacional também, atravessa, compra aí nas grandes redes de farmácia, compra e inicia. Lembrando que cannabis não é tudo igual, tá? Tem concentrações diferentes, formulações diferentes, indicações diferentes. Tem que ter carinho aí nessa prescrição. Minha recomendação para o uso da cannabis é procure o profissional que é especializado em tratar o seu problema. Então, tem pacientes que me procuram, por exemplo, para tratar epilepsias, para tratar doenças mais neurológicas, para usar cannabis. Eu até sei prescrever, mas não é o que eu manejo com mais facilidade. Então, eu prefiro que o paciente procure um neurologista que prescreva cannabis para fazer essa prescrição, tá? E a dor crônica e a fibromialgia é a mesma coisa. Se o médico não tem mão da doença de dor crônica, possivelmente ele vai acabar pecando alguma coisa nessa prescrição. E os importados é receita simples que você submete à Anvisa, a Anvisa libera, você compra através das distribuidoras e chega aí no Brasil normalmente em menos de um mês, tá? A cannabis fumada deu certo para dor crônica. Cannabis fumada, ó, gente, de novo, cannabis, se vocês querem, me dá aí um joinha, manda que sim, a gente faz uma live só falando de cannabis, tá?
Mas cannabis fumada não é a mesma coisa que cannabis tomada, nem de longe, tá? Ela tem predominantemente o THC, a não ser que você faça a inalação específica em extratores com temperatura controlada e plantas controladas. Ela pode trazer alívio para a dor crônica, mas tem que ter muito cuidado, porque normalmente você não tem controle sobre a quantidade de THC que você está usando, né, quando você está inalando através do cigarro, e pode trazer malefícios também no controle. Então tem lá o seu lugar da prescrição, né? Prescrição eu não digo, eu não prescrevo cannabis fumada, jamais, tá? Porque se é pra gente usar altas doses de THC, a gente tem formulações, a gente não tá mais aqui, a gente tem formulações específicas só com THC. Quando eu for fazer a live de cannabis, se vocês quiserem, eu trago alguns exemplos dos frasquinhos que eu tenho guardados, dos pacientes, os meus, e trago pra vocês conhecerem um pouco mais, tá? Os médicos estão indicando a cannabis fumada? Não. Ponto. A única exceção que eu enxergo a indicação da cannabis fumada é para redução de danos, ou seja, é o paciente que já fuma, e aí existem algumas possibilidades e algumas associações que você consegue prescrever a flor, e aí essa flor tem uma quantidade controlada de substância lá dentro, e através desses inaladores específicos você consegue ir diminuindo o uso. Então, ou seja, é para tirar o cigarro, tá? Mas prescrever a cannabis fumada, no meu ponto de vista, não é uma indicação médica, não. Legal, então tá bom, ó. Vou fazer uma live de cannabis pra vocês depois. Hoje, revisando aqui, pra poder conseguir o e-book, só mandar escrever e-book. No link da bio tem, qualquer coisa vocês me mandam no inbox, tá bom? Cupom de desconto também, lembrando que ele é válido só até domingo. E no mais, espero que vocês tenham curtido um pouquinho. Quem comprar o e-book, por favor, me manda uma mensagem depois. Quero muito saber o que vocês vão achar do e-book. Quero muito entender o quanto que isso pode, de fato, trazer mudança para vocês, que o objetivo realmente, de coração, é esse, tá bom? Um beijo para vocês, ótima semana e até a próxima live. Tchau, gente!